Você sabia que após os 60 anos, seu corpo pode estar perdendo músculos em silêncio, mesmo que você ainda se sinta bem hoje? Essa perda invisível é um dos fatores mais perigosos do envelhecimento. Ela enfraquece sua força, desequilibra seu corpo e, de repente, tarefas simples como subir escadas, levantar da cama ou carregar sacolas se tornam verdadeiros desafios. Esse processo tem nome: sarcopenia, e afeta milhões de brasileiros acima dos 60 anos, muitas vezes sem diagnóstico ou tratamento adequado. Segundo estudos da Universidade de Harvard, adultos perdem entre 1% e 3% da massa muscular por ano após essa idade. E o pior, isso pode acontecer mesmo com uma alimentação aparentemente saudável. Mas hoje você não está sozinho nessa. Quem nos guia nesta jornada é o Dr. Marcos Cardoso, médico especializado em nutrição clínica e envelhecimento saudável, com mais de 20 anos de experiência cuidando de pacientes da terceira idade. Ele dedicou sua carreira a ajudar pessoas a manterem sua vitalidade e independência, e hoje vai revelar um caminho simples, acessível e altamente eficaz para fortalecer seus músculos de dentro para fora. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 7 superalimentos vegetais, respaldados pela ciência, que podem superar muitos suplementos caros. E o melhor, são fáceis de encontrar, preparar e incorporar no seu dia a dia. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar uma combinação prática de café da manhã que pode transformar sua força muscular já nas primeiras semanas, com ingredientes que talvez você já tenha em casa. Seu corpo ainda pode regenerar músculos, se você souber como alimentar-no do jeito certo. Vamos começar. Agora que você entende a importância de proteger seus músculos com a alimentação certa, vamos conhecer os 7 alimentos vegetais mais poderosos para quem deseja envelhecer com força, equilíbrio e vitalidade. E o primeiro deles é surpreendentemente eficaz e ainda pouco conhecido. Alimento número 1. Pó de moringa. Nutrição completa para músculos e articulações. Talvez você já tenha ouvido falar da moringa como uma planta medicinal, mas o que pouca gente sabe é que o seu pó concentra uma das combinações mais potentes de nutrientes para a saúde muscular. Pequena, verde e de sabor suave, essa folha em forma de pó esconde um verdadeiro tesouro nutricional especialmente valioso para quem passou dos 60. O pó de moringa é rico em proteínas de alta qualidade, cálcio, ferro, potássio e antioxidantes naturais. Uma única colher de sopa contém mais proteína do que muitos vegetais inteiros, além de fornecer nutrientes que ajudam a reduzir a inflamação crônica, um dos fatores que aceleram a perda de massa muscular com o envelhecimento. Além disso, o pó é leve, fácil de digerir e pode ser adicionado a diversos alimentos do dia a dia. Segundo o Dr. Marcos Cardoso, a moringa é uma das minhas recomendações preferidas para pacientes mais velhos. Ela ajuda não só na construção muscular, mas também na recuperação pós-exercício e na melhora da energia geral. Ele explica que os antioxidantes presentes na planta, como a quercetina e o ácido clorogênico, protegem as células musculares do desgaste natural e do estresse oxidativo diário. Para aproveitar seus benefícios, o Dr. Cardoso recomenda misturar uma colher de chá de pó de moringa em sucos naturais, água morna, vitaminas, ou até mesmo no café da manhã, com frutas e aveia. O importante é a regularidade. Usá-lo 3 a 4 vezes por semana já pode fazer diferença perceptível na força e na disposição. E se você achou a moringa interessante, espere até conhecer o próximo alimento. Ele é comum em muitas cozinhas, mas quando usado da forma certa, se transforma em um reforço poderoso para a saúde dos músculos e ossos. Alimento número 2. Tofu firme. Proteína vegetal completa para ossos e músculos. Muita gente pensa no tofu apenas como um alimento de dietas vegetarianas, mas o que poucos sabem é que o tofu do tipo firme é uma das melhores fontes de proteína completa de origem vegetal, especialmente benéfico para quem está acima dos 60 anos. Rico, versátil e de fácil digestão, ele pode se tornar um verdadeiro aliado contra a perda de massa muscular.
Uma porção de 150 gramas de tofu firme fornece cerca de 15 gramas de proteína, além de cálcio, magnésio e fitoestrógenos naturais. Esses compostos não apenas ajudam a construir e preservar os músculos, mas também protegem a densidade óssea, algo essencial na prevenção de fraturas e quedas na terceira idade. Por ter baixa quantidade de gordura e um sabor neutro, o tofu se adapta facilmente a diversas receitas, tornando-se uma alternativa prática e acessível. O Dr. Marcos Cardoso destaca que o tofu firme é uma escolha inteligente para quem precisa de proteína de alta qualidade, mas tem dificuldades digestivas com carnes ou laticínios. Ele é especialmente eficaz para mulheres na pós-menopausa, ajudando na manutenção muscular e óssea. O médico ainda recomenda variar o modo de preparo, grelhado com cúrcuma, em sopas, ou mesmo desfiado em refogados. O importante é inseri-lo na rotina de forma prazerosa. Para resultados consistentes, o ideal é consumir tofu firme de 2 a 4 vezes por semana, sempre associado a outros alimentos ricos em antioxidantes e minerais. E não se preocupe se você nunca cozinhou tofu antes com alguns temperos simples, ele absorve o sabor dos ingredientes ao redor e se torna uma base nutritiva deliciosa. E se você procura uma opção ainda mais simples, nutritiva e acessível, o próximo alimento pode te surpreender. Ele está presente em muitas despensas brasileiras, e quando usado da maneira certa, se transforma em um reforço natural para sua energia e resistência. Alimento número 3. Sementes de girassol. Energia natural para músculos e sistema nervoso. Você talvez já tenha comido sementes de girassol como um lanche rápido ou visto em pães e saladas. Mas o que muitos desconhecem é o poder nutricional escondido nessas pequenas sementes. Elas são uma verdadeira fonte de energia e um dos alimentos vegetais mais completos quando o assunto é saúde muscular e vitalidade após os 60 anos. Com quase 21 gramas de proteína por 100 gramas, as sementes de girassol são também ricas em vitamina E, magnésio e selênio, nutrientes fundamentais para a proteção dos músculos, do sistema nervoso e na prevenção da fadiga crônica. Além disso, elas atuam como anti-inflamatórios naturais, combatendo a inflamação silenciosa que contribui para o envelhecimento precoce dos tecidos. O Dr. Marcos Cardoso explica que as sementes de girassol ativam enzimas que melhoram o metabolismo muscular, sendo especialmente úteis para idosos com mobilidade reduzida. Elas também auxiliam no equilíbrio dos neurotransmissores, favorecendo o bom humor e o foco mental. Por serem fáceis de digerir e não exigirem preparo especial, se tornam um complemento ideal para qualquer refeição. Você pode consumi-las cruas, levemente tostadas ou até moídas. Uma colher de sopa por dia já oferece benefícios perceptíveis. Elas combinam bem com saladas, cremes de legumes, mingaus, pães caseiros e até batidas de frutas. E se preferir variedade, experimente usá-las como farinha em receitas de panquecas saudáveis ou biscoitos nutritivos. Simples, acessíveis e altamente funcionais, as sementes de girassol mostram que nem sempre é preciso recorrer a suplementos caros para fortalecer o corpo. E falando em simplicidade poderosa, o próximo alimento é mais comum do que parece e pode estar escondido em um dos pratos mais tradicionais da sua cozinha. Alimento número 4. Farinha de grão de bico. Proteína concentrada e fácil de usar. Você provavelmente conhece o grão de bico em saladas ou no tradicional hummus. Mas a sua versão em farinha ainda é um segredo bem guardado da nutrição funcional. Produzida a partir do grão seco moído, a farinha de grão de bico oferece uma forma prática, concentrada e altamente nutritiva de consumir proteína vegetal, especialmente vantajosa para quem precisa preservar a massa muscular com o passar dos anos. Cada 100 gramas dessa farinha contém mais de 20 gramas de proteína completa, além de ferro, ácido fólico e fibras solúveis que ajudam tanto na digestão quanto na saúde do sistema nervoso. O consumo regular contribui para manter a energia durante o dia e reduzir a fadiga muscular, fatores essenciais para a autonomia na terceira idade.
O Dr. Marcos Cardoso reforça que a farinha de grão de bico é uma das formas mais eficazes e acessíveis de incluir proteína de qualidade na alimentação diária. Por estar moída, sua absorção é mais rápida e adequada ao sistema digestivo de idosos. Ele recomenda o uso dessa farinha em receitas simples do dia a dia, engrossando sopas, substituindo o ovo em preparações veganas, ou até mesmo diluída em água, como um suplemento caseiro. A digestão facilitada é um dos grandes trunfos desse alimento. Estudos mostram que a forma em pó aumenta a biodisponibilidade dos aminoácidos, ou seja, o corpo consegue aproveitar melhor os nutrientes, mesmo com a redução natural da produção de enzimas na velhice. Além disso, contém triptofano e vitamina B6, que contribuem para o bom humor e o sono reparador, dois pilares importantes na recuperação muscular. Versátil, nutritiva e discreta, a farinha de grão de bico pode se tornar sua aliada diária sem grandes mudanças na rotina. E se você gostou da ideia de algo prático e nutritivo, o próximo alimento traz ainda mais equilíbrio, unindo proteína completa e energia sustentável em cada colher. Alimento número 5. Quinoa cozida. Equilíbrio perfeito entre proteína e energia. Apesar de muita gente ainda considerar a quinoa um cereal saudável, ela é, na verdade, uma semente com propriedades excepcionais e um verdadeiro presente para quem busca preservar músculos e vitalidade com o avanço da idade. Versátil, de preparo simples e sabor leve, a quinoa cozida oferece uma das formas mais equilibradas de nutrir o corpo sem sobrecarregar o sistema digestivo. Em apenas uma xícara de quinoa cozida, há cerca de 8 gramas de proteína completa, com todos os 9 aminoácidos essenciais, além de boas doses de magnésio, fósforo e manganês. Essa combinação ajuda tanto na reparação das fibras musculares quanto no fortalecimento dos ossos. Mas o grande diferencial da quinoa está no seu perfil de carboidratos de absorção lenta, que estabiliza os níveis de glicose no sangue e evita quedas de energia que podem comprometer o tecido muscular e os nervos periféricos. Segundo o Dr. Marcos Cardoso, a quinoa é uma das melhores opções para pacientes que precisam de energia sustentada, sem abrir mão da proteína de qualidade. Além disso, seu preparo simples facilita a adesão à rotina alimentar. Ele recomenda incluir a quinoa pelo menos 3 vezes por semana, em substituição ao arroz ou como base para saladas, sopas ou pratos quentes. A digestibilidade da quinoa é outro ponto positivo, principalmente para pessoas com digestão sensível. Por ser naturalmente livre de glúten e rica em fibras, ajuda também na saúde intestinal, fator cada vez mais valorizado na prevenção de doenças crônicas e na regulação hormonal. Quer um conselho prático? Cozinhe uma porção maior de quinoa e guarde na geladeira para usar ao longo da semana. Ela combina com praticamente tudo: vegetais salteados, caldos, legumes assados ou até frutas, em versões salgadas ou doces. E se a quinoa já é poderosa, o alimento que vem a seguir é ainda mais concentrado, com origem ancestral e resultados rápidos para quem precisa de força e recuperação. Alimento número 6. Sementes de Sacha Inti. Tesouro ancestral para força e vitalidade. Diretamente da região amazônica, as sementes de Sacha Inti ainda são pouco conhecidas por grande parte dos brasileiros, mas têm sido utilizadas há séculos por povos indígenas como fonte de energia, resistência e longevidade. Recentemente, a ciência começou a comprovar o que a sabedoria tradicional já sabia. Essas sementes são uma das fontes vegetais mais ricas e completas de proteína, ideais para quem busca combater a perda muscular com métodos naturais e eficazes. Cada 100 gramas de Sacha Inti contém entre 25 e 30 gramas de proteína de alta qualidade, além de um perfil de aminoácidos essencial extremamente equilibrado. Mas não para por aí. Essas sementes também são extraordinariamente ricas em ácidos graxos essenciais, especialmente ômega 3 e ômega 6, em níveis que superam muitos peixes. Essa combinação nutre profundamente não apenas os músculos, mas também o sistema nervoso e as articulações, oferecendo um suporte completo ao corpo envelhecido.
De acordo com o Dr. Marcos Cardoso, as sementes de Sacha Inchi são uma das descobertas mais promissoras da nutrição funcional moderna. São altamente biodisponíveis e bem toleradas por pessoas mais velhas, oferecendo um reforço real para a recuperação muscular, a mobilidade e até a clareza mental. Ele destaca também que, por serem ricas em antioxidantes como as vitaminas A e E, ajudam a combater o estresse oxidativo, uma das causas ocultas da sarcopenia. O consumo pode ser feito de forma prática. Uma colher de sopa por dia já é suficiente. Você pode comer las torradas como um snack crocante e saboroso, ou moídas, misturadas em frutas, iogurtes, mingaus, vitaminas e até sopas. O sabor é leve, levemente amendoado e agrada facilmente até os paladares mais exigentes. Inserir o Sacha Inchi na rotina é como oferecer ao corpo um tônico natural de recuperação e manutenção da força. E se você achava que isso já era impressionante, prepare-se para o próximo alimento considerado por muitos o rei vegetal das proteínas e o segredo mais bem guardado para quem quer envelhecer com autonomia e energia. Alimento número 7. Sementes de cânhamo. A proteína vegetal mais completa do mundo. Poucas pessoas imaginam que uma semente tão pequena poderia conter um potencial tão poderoso para a saúde muscular. As sementes de cânhamo, também conhecidas como hemp seeds, são uma verdadeira joia da nutrição funcional, especialmente para quem está envelhecendo e deseja manter força, equilíbrio e vitalidade com métodos naturais e sem complicações. Com impressionantes 31 a 33 gramas de proteína por 100 gramas, essas sementes superam facilmente o ovo e a maioria das fontes vegetais conhecidas. Além da quantidade, a qualidade também surpreende. A proteína do cânhamo é completa, contendo os 9 aminoácidos essenciais, com altíssima biodisponibilidade, ou seja, o corpo absorve e utiliza com máxima eficiência, mesmo em pessoas com digestão mais lenta ou produção reduzida de enzimas, algo comum após os 60 anos. Mas os benefícios não param por aí. As sementes de cânhamo são riquíssimas em magnésio, ferro, zinco, potássio e fósforo, além de conterem ômega 3 e ômega 6 em equilíbrio perfeito. Essa combinação fortalece não apenas os músculos, mas também as articulações, os nervos e até o humor, atuando como um verdadeiro restaurador corporal. O Dr. Marcos Cardoso destaca: essas sementes são um dos suplementos naturais mais completos que já recomendei. Elas ajudam na regeneração muscular, melhoram o sono, o foco mental e até a digestão. E o melhor, não tem contraindicações quando usadas com moderação. Ele sugere o consumo diário de 1 a 2 colheres de sopa, preferencialmente no café da manhã, para aproveitar os efeitos ao longo do dia. O preparo é simples. Basta polvilhar as sementes de cânhamo sobre frutas, iogurtes, aveia, sopas ou arroz. Elas não precisam ser cozidas, têm sabor suave, parecido com o de nozes, e não causam gases ou desconfortos. Uma vez incorporadas à sua rotina, é difícil deixá-las de lado. Com essa última adição, você já conhece os 7 superalimentos mais eficazes para fortalecer seu corpo de forma natural. E agora, chegou a hora de aprender como combiná-los de forma prática e saborosa no seu dia a dia, criando um verdadeiro escudo contra a sarcopenia. Agora que você conhece esses 7 superalimentos naturais, acessíveis e respaldados pela ciência, fica claro que combater a perda de massa muscular não exige soluções complicadas nem suplementos caros. Pequenas escolhas conscientes feitas de forma consistente podem transformar completamente a maneira como seu corpo envelhece. Cada semente, cada colher, cada refeição torna-se uma oportunidade real de cuidar de si por dentro e por fora. Moringa, tofu firme, sementes de girassol, farinha de grão de bico, quinoa, Sacha Inchi e cânhamo têm algo em comum. Oferecem proteína de alta qualidade, são ricas em minerais essenciais e contêm compostos que protegem os músculos, os ossos, os nervos e até mesmo o humor. O melhor de tudo é que são alimentos fáceis de usar.
agradáveis ao paladar e perfeitamente encaixáveis na rotina diária, mesmo para quem não tem muito tempo ou experiência na cozinha. Mas talvez você esteja se perguntando: como incluir tudo isso na prática sem complicações? Segundo o Dr. Marcos Cardoso, há uma maneira simples, nutritiva e saborosa de começar o dia com força, equilíbrio e disposição, sem precisar mudar radicalmente sua dieta. Trata-se de uma receita funcional que pode ser feita em poucos minutos e adaptada conforme o que você tem em casa. Basta misturar em uma tigela uma colher de sopa de sementes de cânhamo, 2 colheres de sopa de quinoa cozida, que pode ser do dia anterior, 1 colher de linhaça moída, 1 colher de sementes de girassol ou sacha inche levemente tostadas, meia xícara de iogurte natural sem açúcar ou bebida vegetal sem adoçantes, e meia banana ou maçã picada. Se quiser potencializar a absorção do ferro, adicione algumas gotas de suco de limão. Mexa bem e consuma de preferência pela manhã, após uma caminhada leve ou antes de começar suas atividades do dia. Essa refeição simples fornece entre 15 e 20 gramas de proteína completa, além de fibras, gorduras boas, vitaminas e minerais. Consumida 3 a 4 vezes por semana, pode trazer resultados visíveis: mais força nos braços e nas pernas, melhor recuperação muscular, digestão mais leve, humor mais equilibrado e clareza mental. E talvez o mais importante, a sensação de estar cuidando de si mesmo com consciência, respeito e gentileza. Muita gente acredita que perder força, energia ou equilíbrio é uma consequência inevitável da idade. Mas isso não é verdade. O seu corpo ainda tem capacidade de se regenerar, de responder positivamente quando recebe os estímulos certos. E a alimentação é um dos mais poderosos caminhos para isso. Quando você escolhe o que coloca no prato com atenção, está escolhendo também como quer envelhecer, com mais autonomia, mais vitalidade e mais liberdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa dessas informações. Pode ser seu pai, sua mãe, um avô, uma vizinha ou alguém que você ama. E me conte, qual desses alimentos você já usa ou gostaria de experimentar primeiro? Sua experiência pode motivar outras pessoas a cuidar melhor de sua saúde. Vamos continuar juntos nessa jornada. Seu corpo agradece hoje e por muitos anos.